Olá, bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula nós iremos continuar o nosso curso de calorimetria, né? Especificamente falando agora sobre trocas de calor. Tá? Então antes da gente começar, o que nós iremos discutir aqui, né? O que eu estou querendo dizer aqui com trocas de calor? Sistemas em que a gente coloca objetos em contato, né? E esses objetos trocam calor até que eles atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, eu coloco um objeto quente em contato com um objeto frio e eles equilibram a sua temperatura. É isso que eu vou explicar para vocês como que a gente procede, tá? Seria, por exemplo, você pegar um copo de água fervendo, né, e um copo de água bem gelada, misturar esses copos aí e ver como que vai dar, qual vai ser a temperatura do equilíbrio térmico, ok? Então vamos lá. Antes, efetivamente, pessoal, de nós falarmos das trocas de calor, vamos conversar rapidamente aqui sobre uma grandeza física associada aos corpos, né, dentro do contexto da termologia, que é uma grandeza que nós chamamos de capacidade térmica, ok? Então, todo objeto que você esteja estudando, seja um copo de água, uma pedra, um pedaço de tijolo, alguma coisa que você pega de algum objeto, uma forma que você faz um bolo, uma panela que você põe no fogão, todo objeto apresenta uma capacidade térmica. Tá? E a ideia da capacidade térmica é muito simples. Tá? Ela foi criada justamente para que a gente crie essa relação aqui. Ó. A ideia da capacidade térmica é estabelecer uma relação entre o quanto de calor o corpo absorveu, né, ou perdeu, e a sua respectiva variação de temperatura. Você, quanto de calor eu ganhei? Tanto. Quanto que eu variei de grau? Tanto. É simples assim, pessoal. Não vamos complicar, é bem simples assim. Ó. Então imagine que eu forneça calor para um objeto e eu analiso assim, ó, quanto de calor eu dei? Quantos graus ele variou? Tá? Então a capacidade térmica ela é definida como sendo a quantidade de calor que você forneceu e a respectiva variação de temperatura, tá bom? Ou né, a quantidade de calor que ele perdeu pela respectiva variação de temperatura. Tá? O quanto que aquele calor variou a temperatura do corpo. Tá? A priori, a capacidade térmica, tá, pessoal, ela não se interessa pelo tipo de objeto, se ele é de metal, se ele não é metal, quantos gramas tem, essa não é a definição. Tá? É simplesmente dado um objeto qualquer, você vê lá quanto de calor ele ganhou, quantos graus ele variou e acabou. Essa divisão é a capacidade térmica. Então você pode, qualquer coisa que for calor por temperatura, pessoal, é capacidade térmica. A gente pode ter, por exemplo, em calorias por graus Celsius, pode ser joule por graus Celsius, pode ser caloria por Kelvin, caloria por Fahrenheit, que seja, tá? Ora, nas aulas passadas nós aprendemos que esse calor aqui, ele é dado por m vezes o Czinho vezes Δθ. E fazendo-se uma pequena demonstração, existe outro jeito de você calcular a capacidade térmica, tá? Por esta definição, que é calor por variação de temperatura, ou por essa daqui, que seria pegar a massa do corpo vezes o calor específico sensível dele. Cuidado, tá, pessoal? Capacidade térmica nós estamos chamando de C maiúsculo, porque nós já chamamos esse C minúsculo de calor específico sensível. Eu vou fazer exemplos agora, eu tenho certeza que você vai entender essa ideia, tá? Mas olha, Czinho é calor específico, e o Czão é a capacidade térmica. É um detalhe, mas tome cuidado com isso. Quer dizer, tenho dois jeitos então de calcular a capacidade térmica. Tranquilo? Ou pela definição, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura, ou se você conhecer a massa do corpo e o calor específico sensível, esse produto aqui é o Czão. Ok? Vamos lá, primeiro exemplo, bem fácil. Imagina que você tem essa situação aqui, um determinado objeto. Então, nesse contexto, não importa se esse objeto é de metal, se ele não é de metal, se ele é uma pedra, se ele é uma panela, se ele é uma bala de alumínio, não importa. É um objeto fixo lá que eu não altero as características dele. Eu falo para você que quando ele absorveu 15 mil calorias, ele aumentou 5 graus. Ou seja, para ele conseguir variar 5 graus, você precisou de 15 mil calorias. Toma cuidado com isso. Ó. Eu disse aumento de 5 graus. Eu não falei que ele está a 5 graus. Tá? Ele cresceu 5 graus Celsius porque ganhou 15 mil calorias. Aplicando essa definição, capacidade térmica é o quanto de calor você absorveu pela variação de temperatura. Ficaria 15 mil calorias causando uma variação de 5 graus Celsius, nos daria então uma capacidade térmica de 3.000 calorias por grau Celsius. Tá? Olha que interpretação interessante. Ó. Significa que esse objeto ele precisa de 3.000 calorias para variar 1 grau. Então, se eu quiser variar 2 graus, seria 6.000 calorias. Se eu quisesse 3 graus, seria 9.000 calorias e assim por diante. Beleza? Essa é a ideia da capacidade térmica. Agora, veja bem, num outro contexto, eu poderia te dar uma outra informação similar. Imagine que agora eu conheça a massa do objeto, eu tenho um certo objeto lá, e ele tem 400 gramas,
Tá? E o calor específico sensível do material, né? Por isso que é calor específico de cada material que forma esse corpo, é 0,3 calorias, né, por grama grau Celsius. Ora, se você conhecer a massa e o Czinho, você vai calcular a capacidade térmica por essa expressão aqui, mCzinho, beleza? Então a capacidade térmica é a massa vezes o Czinho, multiplicando ali, ficaria 400 por 0,3, daria então 120 calorias por grau Celsius. Olha que legal. Este objeto do exemplo 2, para que ele mude 1 grau, ele precisa de 120 calorias. Tá? Se for 2 graus, 240 calorias, e é simples assim. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque muitos exercícios fazem o seguinte: ao invés dele te dar a massa do corpo e o calor específico do corpo, ele te dá a capacidade térmica. Ou seja, se o exercício te der a capacidade térmica, você simplesmente entende que esse produto, Mzinho vezes Czinho, é a capacidade térmica, ou seja, basicamente ele está facilitando uma conta para você. Ao invés de ele te dar o Mzinho e o Czinho, ele já te dá o produto como sendo a capacidade térmica. Beleza? Ora, então agora a gente pode começar a resolver os problemas de troca de calor, ok? Nós vamos considerar que os objetos trocam calor em algum recipiente termicamente isolado, ou seja, os corpos envolvidos trocam calor entre si. E esses calores, entre aspas, trocados, eles ficam restritos aos objetos envolvidos, ou seja, o calor não é perdido para o meio ambiente. A gente vai misturar os objetos em um recipiente e o calor vai ficar dentro desse recipiente, ou seja, não é perdido para o meio. Isso que a gente quer dizer com um sistema isolado. Tá? Esse recipiente, pessoal, onde a gente faz a mistura dos corpos, onde a gente vai colocar os objetos lá dentro, cada um numa temperatura, a gente costuma chamar de calorímetro. Tá? O calorímetro nada mais é do que o recipiente onde você vai misturar os objetos. Por exemplo, se eu for pegar um copo de água quente, um copo de água fria e jogar eles em uma bacia, aquela bacia seria o calorímetro. Tá? Ou peguei um copo de água quente, um copo de água fria, joguei numa panela, aquela panela seria o calorímetro. Tá? Mas veja, é claro, quando a gente faz isso num laboratório de física, tomando todas as precauções, né, o calorímetro a gente costuma usar uma caixinha de isopor, bem isolada, né, justamente para que você faça a mistura dos corpos lá dentro e o calor não seja perdido para o meio ambiente. Ok? Vamos trabalhar com uma situação hipotética bem simples para você entender o teorema. E a partir daí, pessoal, você vai entender legal essa matéria fazendo exemplo, fazendo exercício que eu trouxe para a gente treinar nessa aula, tá? Imagine que eu coloco um objeto A quente, sei lá, água quente, uma barra de ferro quente, alguma coisa que esteja lá numa temperatura elevada, né, relativamente aos outros corpos. Aqui estou chamando genericamente de A. E dentro desse calorímetro, além do objeto A que está quente, eu coloco um objeto B que está frio. Lembrando que o quente é aquele que está com maior temperatura, o frio é aquele que está com menor temperatura, e isso é totalmente relativo. O que a gente já sabe? A gente já sabe que o calor é a energia térmica que flui de um objeto quente para um objeto frio. Então o que vai começar a acontecer? O objeto A que está quente vai começar a passar energia para o B. Ele começa a passar calor para o objeto B. Porém, pessoal, não se esqueça que o calorímetro ele também tem que ser levado em conta nos cálculos, porque o calorímetro ele também é um corpo, ele também vai acabar ganhando calor desse objeto quente. Então toma cuidado com isso, tá? A priori, o objeto quente ele vai passar calor tanto para o objeto frio quanto para o calorímetro, porque o calorímetro também é um corpo que vai ser levado em conta no processo. Tudo bem? E em geral o calorímetro também está frio, né? Em geral o calorímetro está frio. Por exemplo, se você vai pôr uma água fervendo em contato com água fria, né? Essa água fervendo vai passar calor para a água fria e para o recipiente também. Tá? A menos que o exercício deixe claro que o calorímetro também estava super quente. E aí, na verdade, é o calorímetro que vai passar o calor ao invés dele ganhar o calor, como eu ilustrei. Agora, qual que é o teorema aqui, pensando que nós temos então 3 corpos envolvidos? O A, o B e o calorímetro. Veja, o teorema diz o seguinte, ó, a soma de todos os calores trocados tem que dar zero. Isso significa o seguinte, todo calor que o A perder tem que ser absorvido pelo B e pelo calorímetro. Por isso que a soma dá zero, porque o calor que o A perde é negativo. O calor que o B ganha e que o calorímetro ganha são positivos. A hora que eu pego e somo tudo dá zero. Por exemplo, imagine que o A perdeu 100 calorias, ou seja, menos 100 calorias. O B ganhou 30, o calorímetro ganhou 70. Se você pegar 30 com 70, dá 100. 100 com menos 100 dá zero. Então a soma dos calores trocados dá zero. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sempre isso. Investigar quantos corpos estão trocando calor. Nesse caso são 3.
E aí você vai pegar e somar, ó, o calor trocado do objeto A com o do objeto B com o do calorímetro é igual a zero. Aqui eu estou chamando de A e B, mas você poderia chamar de Q1 e Q2. Poderia chamar de Qx e Qy, né? No caso aqui, a soma de todos os calores trocados é zero. O calor associado ao objeto A mais o calor associado ao objeto B mais o calor associado ao calorímetro igual a zero. E se tiver mais corpos, você continua esse somatório. Ok? Agora, o que pode acontecer? E prestem atenção nessa parte. Na verdade, é o que mais acontece nos vestibulares. Tá? Em vestibulares, é muito comum as questões desprezarem o calorímetro. Na vida real, a gente não pode desprezar o calorímetro, tá? Mas é muito comum os vestibulares desprezarem. Então, como que eles desprezam o calorímetro? Preste atenção, existem algumas formas clássicas deles desconsiderar o calorímetro. Uma delas é não falar nada sobre o calorímetro. Você está lendo um exercício lá e no texto fala que misturou água quente com água fria e não falou mais nada do recipiente. Então você vai partir do pressuposto que ele não quer levar o calorímetro em conta. Tá? Essa é uma forma. A outra, muito comum, é falar que o calorímetro é ideal. Se o texto falar que o calorímetro é ideal, quer dizer que a capacidade térmica dele é desprezível. O que significa isso, gente? Significa que a capacidade térmica do calorímetro, a capacidade dele de absorver calor é desprezível. O que significa que ele não vai participar das trocas de calor. Gente, calorímetro ideal, você vai pegar essa parcela aqui e vai esquecer dela. Simples assim, ó. O calor associado ao calorímetro é zero. Tá? Ou seja, esta parcela aqui, prestem atenção, ó, esta parcela vira zero quando o calorímetro for ideal. Aí eu escreveria só QA mais QB igual a zero. Ok? É o mesmo teorema, gente. Só que se eu desprezar o calorímetro, fica só QA mais QB igual a zero. Tá? E veja bem, para terminar essa primeira parte, para que na segunda parte desse vídeo a gente comece a fazer os exemplos, né, para você ver como que esse assunto é relativamente tranquilo, tá? Você vai ficar craque nisso vendo os exemplos. Agora veja bem, o A vai perder calor para o B, o A vai perder calor para o calorímetro, até que todos fiquem com a mesma temperatura. Aí o calor acaba. Lembre-se que todos os corpos aqui vão atingir o equilíbrio térmico, ou seja, na hora que todo mundo tiver com a mesma temperatura, termina o processo, atinge-se a chamada temperatura de equilíbrio térmico. Então é legal você saber o seguinte, o A vai perdendo calor para o B, o A vai perdendo calor para o calorímetro, na hora que todo mundo tiver com a mesma temperatura, termina o processo. Uma última coisa, cada objeto entra em uma temperatura, mas todos terminam com a mesma temperatura, ou seja, a temperatura do equilíbrio térmico é a mesma para todo mundo. Esse é o segredo para a gente resolver os exercícios. Tudo bem? Então eu te aguardo na próxima parte desse vídeo para a gente poder, né, exemplificar essa ideia, começar a colocar números aí e aprofundar essa parada. Tudo bem, moçada? Muito obrigado até aqui. Até uma próxima.